Olá, hoje vou-te mostrar duas novas funções fresquinhas acabadas de sair no Excel. Fica por aí, é já a seguir. Boas, bem-vindo a mais um vídeo, o meu nome é João Teixeira e hoje vou-te mostrar duas funções novas que ainda estão em versão beta, mas que a breve trecho estarão disponíveis para poderes trabalhar, e essas funções vão-te permitir importar ficheiros CSV ou importar um ficheiro de texto. Então, primeiro o enquadramento. Como sabes, é possível importar ficheiros através de outras ferramentas clássicas no Excel. Eu vou-te mostrar o enquadramento dessas ferramentas clássicas para contextualizar um bocadinho melhor o nosso vídeo hoje, até porque as funções novas que nós vamos ver, importar texto e importar CSV, são funções relativamente simples e, na verdade, elas são muito parecidas, por isso funcionam praticamente da mesma forma. Então, para perceberes o enquadramento, vou-te mostrar uma lógica clássica, texto para colunas, já não se usa, mas efetivamente ainda é possível fazer essa lógica de importar ficheiros CSV para dentro do Excel desta forma. Claramente que o Power Query é outra solução e, obviamente, o Power Query será sempre uma solução muito interessante porque tens a vantagem de poder trabalhar os dados ou manipular os dados antes de os trazer para o Excel e, obviamente, outra questão importante que é no Power Query podes ter o resultado com uma tabela ou apenas uma ligação. Aquilo que nós vamos ver em termos de novidades hoje vai ser então as duas funções, importar texto e importar CSV, por enquanto elas ainda estão em inglês, import text, import CSV, e o principal cenário é que elas trazem-te logo um array, ou seja, tens um array dinâmico, um intervalo e não uma tabela, ok? Então vamos passar para o ecrã para eu te poder enquadrar aqui a lógica destes 4 métodos que nós temos para importar ficheiros em CSV. Muito bem, então como deves reparar eu estou aqui especificamente no explorador do Windows, nem sequer estou com o Excel aberto. Porquê? Porque na verdade para importares um ficheiro CSV podes tentar abri-lo diretamente no Excel. Eu vou abrir este ficheiro que é uma amostra da Microsoft de uma tabela que é a tabela AdventureWorks Customers, mas o enquadramento do ficheiro em si não é muito importante, é só para perceberes que é um ficheiro CSV. Então, vou abrir o ficheiro CSV, ele vai abrir o Excel, e abri-me aqui no segundo monitor, vou colocar aqui para poderes ver. Então, o que é que consegues encontrar aqui? Às vezes, um ficheiro CSV, quando abres, ele abre completamente normal, como se fosse uma tabela de Excel. Aqui no caso, não está a abrir da forma como é pretendido, porque tens um delimitador diferente, tens uma codificação de CSV diferente, e às vezes acontece efetivamente isto que estás a ver. Então, quando acontece esta lógica, eu vou já dar o nome a esta folha e vou-lhe chamar aqui Text to Columns, ok? Então, o primeiro exemplo que vamos ver para enquadrar o nosso cenário é, podes utilizar este texto que está apenas numa coluna, se reparares, o facto do delimitador não ter sido identificado, por isso é que está tudo numa única coluna, podemos usar sempre a boa e velhinha ferramenta do texto para colunas, ok? Então, repara, eu vou selecionar esta coluna, Ctrl Shift seta para baixo, vou selecionar a coluna toda e de uma forma muito rápida, porque não vai ser o principal foco do vídeo hoje, vou então aqui ao separador de dados e tens aqui o texto para colunas, ok? A ferramenta texto para colunas. Separar uma única coluna em várias colunas, é aquilo que nós vamos fazer. Quando tens um CSV que não consegues ou que o Excel não consegue ler diretamente os dados corretamente. Então, texto para colunas, muito simples. O que é que vais fazer aqui? A opção que nós vamos escolher vai ser delimitado. Porquê? Porque há um delimitador comum. Se não houver um delimitador comum, ou algo que tu possas identificar como delimitador, podes sempre usar a largura fixa para tentar definir uma largura mais ou menos idêntica para separar. Mas tipicamente o que acontece é usarmos a opção delimitado, claramente. Seguinte, depois identificamos o delimitador. Aqui é fácil de identificar, repara, se eu não tivesse a vírgula, o texto ficaria da mesma forma. Podias ter uma tabulação, ponto e vírgula, o que for. Eu vou usar aqui a vírgula e, basicamente, quando houveres ou quando tiveres um delimitador consecutivo, podes considerá-lo como um só, duas vírgulas seguidas, por exemplo, etc. E o texto sempre com as aspas para poderes identificar o que é texto. Então, basicamente o seguinte, e depois podes identificar o tipo de dados de cada uma das colunas. Isto é interessante, o Power Query faz a mesma lógica, mas aqui vou deixar geral, não vou preocupar muito com esta questão, e vou só colocar aqui o destino na célula A1. Significa que vou fazer concluir
E basicamente agora, uma única coluna, já voltamos a ter as colunas todas, mas se reparares em algumas diferenças, que eu também vou tentar explicar-te essas diferenças, por exemplo, este fecheiro tem as datas que não estão de acordo com a lógica regional deste fecheiro, por exemplo. Aqui também temos os dados em dólares e por isso simplesmente foi feita uma transposição de uma coluna para várias colunas, mas não foi feita nenhuma validação ao conteúdo deste CSV, ok? Então, temos o texto para colunas. Segundo cenário. Vamos ao separador de dados, à mesma, e vamos ver através do Power Query. E, mais uma vez, o foco hoje também não é o Power Query, ok? Então, por isso, vou fazer aqui rapidamente separador de dados, texto CSV. Vou buscar então aqui o meu fecheiro. Como podes ver, tenho aqui o fecheiro. Vou importar o fecheiro. E, na verdade, nem sequer vou entrar no transformar dados no Power Query. Também é só para perceber o princípio de importar. E então, ele identifica o delimitador. Temos aqui a opção e eu vou carregar para escolher uma tabela. E vou então colocar uma tabela, ok, numa nova folha de cálculo, faço ok. E como podes ver, temos o Power Query usado para poder importar os dados. Mais uma vez, repara que não foi feita nenhuma validação aqui às datas, estou a focar aqui este ponto importante, e não foi feita nenhuma validação também aqui ao Annual Income. Mas a vantagem que tens aqui com o Power Query é que tens uma tabela, e a tabela pode ser trabalhada depois como utilização para uma tabela dinâmica e por aí fora, ok? Então, esta segunda coluna, vou colocá-la aqui e vou colocar Power Query. Ok, então agora sim chegamos ao momento em que vamos ver as nossas duas funções, está bem? Então vamos lá. Vamos começar com Import CSV, ok? Vou começar com esta, podia começar pela outra, mas é mais ou menos o mesmo, idêntico. Então eu vou começar por fazer uma coisa que é apenas copiar o caminho do fecheiro, está bem? Vou fazer botão direito rato sobre o meu caminho e copiar como caminho, porque o primeiro argumento e o único argumento que é obrigatório destas duas funções é qual é o fecheiro que queres importar. E por isso vais ver que são muito fáceis mesmo de trabalhar estas funções. Ok, então vamos a isto. Vamos começar por utilizar a função import CSV. Como podes ver, tens aqui import CSV, para fecheiros CSV, e se eventualmente tiveres algum fecheiro que seja de texto, mas o CSV lê mais ou menos a mesma lógica que um fecheiro de texto e por isso é que elas são muito idênticas e têm a mesma lógica, está bem? Então, import CSV. Vamos começar com o import CSV e o único argumento que é obrigatório é o caminho. Tens que indicar o caminho completo para o teu fecheiro. Então eu vou fazer aqui Ctrl V, ok? Repara que agora tens aqui um aviso de segurança do Excel. Podes colar tudo com macros, etc. por aí fora. Eu só quero colar sem conteúdo ativo e por isso tenho aqui o meu caminho. Por isso, muito fácil, é só colocar o caminho entre aspas para poderes definir. Então, se eu fechar o parênteses, aguardamos um pouco e temos então o nosso fecheiro importado. Tão simples quanto isto, ok? Eu vou só esticar aqui um bocadinho as colunas para poderes ver melhor. E repara que tens mais ou menos a mesma lógica que o texto para colunas, mas de uma forma muito direta. Não tens uma tabela, tens efetivamente um array. Não tens uma tabela como o Power Query, por exemplo, ok? Mas, como podes ver, o Import CSV tem aqui mais algumas opções. E não gostaria de dizer que esta ideia já existe, mas na verdade o ignorar linhas ou obter linhas é algo que podes fazer no Power Query, por exemplo. Podes fazer também em Python com a biblioteca Pandas, por isso é um conceito que se calhar já conheces de outras circunstâncias ou de outros cenários. E por isso é que eu digo que não é uma ideia nova ou não é uma situação nova, mas que podes fazê-lo de outras formas. Então, ignorar linhas é o quê? Retirar linhas no topo da tabela. Imagina que eu quero ignorar a primeira linha, 1. Simplesmente o que vai acontecer aqui é que não tens o cabeçalho. Ignoramos a primeira linha, não há cabeçalho. Claro que podes passar este argumento em frente, se colocares ponto e vírgula, ou então se quiseres podes colocar 0 para manter o cabeçalho e ter as linhas todas. Outra lógica que também não é assim muito nova, mas que esta função adaptou e bem, é o facto de não teres que carregar todas as linhas do teu fecheiro. Repara que ele tem cerca de 18 mil linhas. Deu para ver no Power Query, quando foi feita a importação, que tinha cerca de 18 mil linhas. O que deu para reparar que quando ele está a processar a fórmula,
reparaste que ele demora um bocadinho de tempo, ou seja, são muitos dados e ele já começa a ficar um bocadinho pesado o Excel para poder trabalhar. Então, se quiseres trabalhar só um conjunto de linhas, e aqui atenção, ao obter linhas vais colocar um número para as linhas de topo, por exemplo, e vamos imaginar que queremos apenas as primeiras linhas, que basicamente é a mesma coisa que teres no Power Query a possibilidade de escolher apenas as linhas, ou se estivesse em Python, por exemplo, com pandas, era o método add que tu ias aplicar para poder ver só as X primeiras linhas. Então, agora temos aqui estas opções. E a última opção, importantíssima, que no caso de saberes a região de origem do teu fecheiro, pode ser extremamente útil por uma questão de formatos, ok? Então, a região, eu vou colocar aqui EN-US, eu sei a região deste fecheiro, podia não saber, ok? E se não souberes, depois, obviamente não é assim tão simples, definir aqui a lógica de alterar o aspecto visual ou o tipo de dados em termos de formato das tuas colunas, mas eu vou colocar aqui EN-US porque sei a região deste fecheiro e vou colocar EN-US e peço a tua especial atenção para olhares para a data e para o Annual Income. Então repara, a data ou as datas passaram a ficar reconhecidas como número e ficaram formatadas com o tipo de dados em data, podemos dizer assim, ok? E o Annual Income também foi reconhecido como número e ficou alinhado à direita. Por isso, acho que esta parte é importante, perceberes que quando importas um fecheiro CSV e queres ter um array, podes ter literalmente esta lógica aplicada com o tipo de dados, ok? Mas como podes ver, a função é muito simples e para terminarmos o nosso vídeo, falta só ver a irmã gêmea que é o import text. E vais ver que é exatamente a mesma coisa, só tens que perceber que há um argumento a mais que é a codificação do texto, ok? Que na verdade não vou fazer nada porque a codificação por default ou por pré-definição é o UTF-8 e a partir destes fecheiros estão nesta codificação. Ok, então vamos lá. Nova folha. Import text, ok? Import text. Muito bem. Então, a função vais ver que é idêntica. Import text. E basicamente aquilo que tu tens aqui é o primeiro argumento obrigatório, que é o caminho. Agora, vamos pôr então o nosso caminho, Ctrl V, repara que o caminho é exatamente o mesmo. Colocar ou colar sem conteúdo, não é colocar sem conteúdo, colar sem conteúdo, mas eu vou fazer a mesma lógica que fiz há bocado, o que significa que vou utilizar apenas o primeiro argumento obrigatório para já. E vais ver que aquilo que acontece é exatamente o mesmo que vimos no início, ou seja, texto para colunas. Repara, um fecheiro de texto para colunas, tem mais ou menos o mesmo princípio. Então o que é que nós fizemos quando alteramos o texto para colunas? Repara que esta função tem o argumento extra que é o delimitador. E se identificares o delimitador, vais conseguir ver logo o array com uma coluna para cada vírgula, porque é o nosso delimitador, e por isso será esse o princípio, ok? Então vamos colocar o delimitador, não te esqueças das aspas, aliás o delimitador não é ponto e vírgula, no meu caso é vírgula, e por isso o delimitador tem que ser colocado entre aspas, ok? Não te esqueças das aspas. Então, esperamos um bocadinho, como podes ver este fecheiro é relativamente grande e por isso demora sempre um bocadinho a processar. Vou esticar as colunas e temos mais ou menos a mesma lógica que tivemos quando importámos o CSV, só que o CSV é um fecheiro que ele reconhece um tipo de dados logo, ou o delimitador de uma forma diferente do que o texto normal, ok? Então, a partir daqui, praticamente a mesma coisa. Podes ignorar as linhas, eu vou colocar a 0. Podes obter linhas, eu vou só colocar aqui 5 para ficar com o mesmo cenário do anterior. Ok? E depois tens, efetivamente, o próximo argumento que é a codificação. E aqui, por defeito, tens a codificação UTF-8. Se eventualmente tiveres uma codificação diferente, deverás colocar aqui essa codificação, está bem? Eu vou passar em branco este argumento, porque o default serve perfeitamente e dá para perceber que o fecheiro foi bem lido. E então temos a região e vou colocar a região EN-US. Ok, e ao colocarmos então EN-US, repara que temos outra vez a data de nascimento correta e o Annual Income correto. E é isto. Tens então aqui 4 hipóteses para importar fecheiros CSV. As duas funções novas são aquelas que eu acabei de mostrar no final e podem sempre ser usadas para poupares um bocadinho mais tempo e começares a trabalhar um array logo diretamente nos teus dados. Então, atenção que estas funções ainda estão em versão beta, provavelmente ainda não vais encontrá-las no teu Excel atualmente, à data da gravação deste vídeo,
mas assim que estiverem disponíveis, já sabes que já pelo menos tens um conhecimento prévio daquilo que as funções fazem e quando puderes utilizá-las, já escusas estar ali a procurar vários termos para perceber como é que elas funcionam, porque tens aqui uma explicação muito prática e simples de o que é que estas funções fazem. Por isso, espero que tenhas gostado do vídeo. Se gostaste, não te esqueças de colocar um like. Se ainda não subscreveste o canal, também peço para subscrever. E se achares que este vídeo pode ser útil para alguém, partilha. Quanto a nós, vemos em breve num próximo vídeo. Até lá, fica bem.